Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, entrando no ar agora através do seu podcast, na Rádio Daqui e todos os outros recursos que você usa para nos acompanhar. Agradecemos sempre a sua audiência. Eu sou Natsan, apresentador deste programa, e comigo nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Olá, Natsan. Olá, querido ouvinte. Mais uma vez, queremos expressar nossa gratidão a você que nos escuta, que nos segue, nos acompanha, e que é a razão de ser do nosso programa, né? Temos a expectativa, como sempre dizemos aqui, de que esse programa seja usado por Deus na sua vida. Aproveite aí, se você está nos escutando pela rádio, chama aí o seu amigo, se você está em casa, a sua família. São só alguns minutinhos, mas você vai ouvir a palavra de Deus. Nós estaremos respondendo perguntas que têm a ver com sua vida, questões práticas, talvez alguma dúvida que você tenha. E se você está nos ouvindo através das mídias, aí, como o Nathan já falou, compartilhe, né? É completamente grátis, não tem direito autoral nenhum. Quanto mais você compartilhar, melhor. Ficamos felizes, passe para um amigo, enfim, né? Divulgue o programa para que outras pessoas sejam também abençoadas. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 8, se lê: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Pois bem, um ouvinte tem dúvidas sobre esta passagem implicante. Vamos então, em poucas palavras, atender o seu pedido, que pode ser também a dúvida de outros ouvintes também. Pastor, o Leomar da Cruz, da cidade de Paraopebas, no Pará, escreve: Olá, pastor Augustus. Queria saber se aqueles que uma vez tiveram um encontro com Jesus e caíram, não voltam mais para Deus. Com base em Hebreus, esse texto que acabei de ler, 6, 4 a 8, ele diz: Me explica esse texto, estou confuso. Não é só ele, não. Eu já tenho uma opinião, né, sobre esse texto, mas eu me refiro ao fato que essa é realmente uma daquelas passagens bíblicas que fazem parte do cardápio de textos difíceis, né, que nós encontramos na Bíblia, não é? A dificuldade maior dessa passagem é que ela parece sugerir que pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus, que se converteram, foram perdoadas, aceitas por Deus, que elas podem, num determinado momento, pecar a ponto de perder tudo isso e voltar ao estado de perdição em que elas se encontravam, né? Então, essa é que é a grande dificuldade, não é? Será que o texto, de fato, está ensinando isso? Perda da salvação. Perda da salvação. Bom, a gente tem que admitir, Natsan, que há passagens muito complicadas na Bíblia. E o problema não é que a Bíblia, com isso, ela deixa de ser a palavra de Deus, verdadeira e confiável, não é? É aquilo que a gente chama de distanciamento. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, os autores já estão mortos. Eu não posso perguntar a Paulo o que é que ele quis dizer com essa passagem. Paulo não, como se Paulo fosse o autor de Hebreus. Até pode ter sido, né? Mas a verdade é que a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, mas o meu ponto é, a gente não pode perguntar ao autor de Hebreus o que ele quis dizer com isso. Às vezes há problemas também de tradução, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, é uma língua que não se fala mais hoje, então sempre está sujeito a descobrimentos novos na área de gramática, vocabulário, sintaxe, tudo que pode alterar alguma coisinha, não é? na compreensão do texto. Então, essa passagem aqui é uma daquelas passagens onde você vai ter que tirar as sandálias dos pés porque o terreno é santo, né? Você vai ter que entrar humildemente e reconhecer que talvez nós não tenhamos uma resposta definitiva. Bom, Nathan, as explicações mais comuns que são dadas para esse texto são as seguintes. Primeiro, o que está sendo narrado ali, porque essa é a grande questão.
A quem o autor está se referindo quando diz é impossível que aqueles que foram iluminados e caíram, é impossível renová-los para arrependimento? Ele diz 2 vezes que é impossível, no verso 4 e no verso 6. Exato. Então, mas quem são estes, então, que não podem retornar, não é? Então, as respostas são limitadas. Primeiro, são crentes verdadeiros. Alguns defendem isso. São pessoas que, de fato, tiveram experiência com Deus, elas foram iluminadas pelo Espírito Santo, provaram da salvação, tiveram comunhão com Deus, foram aceitas por Deus como filhos e pecaram de tal maneira, de tal forma, ou tantas vezes, que caíram desse estado de salvação. E, portanto, eles estão condenados. E uma vez que isso aconteceu, eles não podem mais ser salvos. É impossível renová-los para o arrependimento. A dificuldade com essa posição, Natsan, primeiro, é o fato evidente da perda da salvação, né? Quer dizer, esse pensamento, né, de perda esse pensamento de perder a salvação, porque dá a ideia, então, que a salvação depende do homem. Né? Quando a Bíblia toda afirma que a salvação é pela graça de Deus, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus. Assegurada por Deus. Então, se ali está descrevendo um crente, então nós temos alguns problemas. Primeiro, a salvação é alguma coisa que depende do homem, tá certo? Se eu posso perdê-la, se eu posso pecar tanto que eu venho a perder a salvação, por que também não admitir que eu posso fazer o bem a tal ponto que eu venha a merecê-la? Não é? Então, essa é a primeira dificuldade com essa interpretação. A segunda, Natsan, é que isso coloca os que acreditam nessa posição numa situação, numa saia justa. Porque, veja só, o sujeito é crente, foi iluminado, foi salvo, ele pecou a um ponto em que ele perdeu a salvação. E aí ele não pode voltar mais. Quer dizer, você só tem direito a perder a salvação uma vez. Uma vida. Você perde só uma vez a salvação, porque não pode mais voltar, de acordo com o texto, está dizendo no verso 4, no verso 6. Se caminhar por isso, vai ser complicado. E não é o que o pessoal que defende a perda da salvação acredita, porque eles parecem acreditar que uma pessoa pode um dia estar salvo, outro dia estar perdido, mas se arrepende e aí no outro dia está salvo de novo. Mas não é isso que o texto está dizendo. A perda é uma só, não tem retorno, né? Não tem retorno. Outra explicação é que o autor de Hebreus não está se referindo a um crente verdadeiro. Ele não está entrando nem nesse ponto. Ele está descrevendo externamente membros das comunidades cristãs, sem entrar no mérito de que todo membro da comunidade cristã é um salvo ou não. Então, eu posso, nessa situação, eu creio que essa interpretação é a melhor, Natsan. O que ele está descrevendo ali, quando ele fala assim que as pessoas foram iluminadas, elas provaram do dom celestial, está se referindo aos privilégios que os membros das comunidades cristãs têm. Tipo assim, participa da ceia, ouve a pregação da palavra de Deus. Bênçãos especiais. Experimenta emoções na hora do louvor, do cântico, né? Até tem mudança de vida que ela mesma faz. Então, o religioso, a pessoa que frequenta a igreja, mesmo que não seja convertida, ela tem experiências religiosas. E, então, é isso que está sendo descrito ali em Hebreus. O que é que acontece? Essa pessoa experimentou, essa pessoa participou, essa pessoa conheceu e ela então caiu no sentido de que ela rejeitou isso aí. Ela negou, apostatou, essa é a palavra. Por que eu acho que essa interpretação é a melhor e também vai justificar porque só pode ser feita uma vez? É lembrar a razão pela qual essa carta foi escrita, Natsan. A carta aos Hebreus foi escrita para judeus que tinham professado a sua fé em Cristo Jesus, mas agora estavam sendo perseguidos pelos seus compatriotas judeus e estavam tentados a negar a Jesus. Para que um judeu que tivesse se convertido a Jesus ou que tivesse aceitado a Jesus pudesse voltar ao judaísmo, ele tinha que dizer, Jesus é maldito, Jesus é anátema, ele tinha que negar a Jesus. Negar Jesus como filho de Deus. Filho de Deus, ele tinha que fazer uma recantação, é o nome, não estou me lembrando aqui da palavra, é a palavra em inglês, não é? Mas ele tinha que negar mesmo, voltar atrás, desdizer tudo o que ele disse. Então, isso é o que nós chamamos de apostasia, não é um pecado qualquer. A carta aos Hebreus foi escrita contra o pecado da apostasia, que era o pecado de abandonar conscientemente a Jesus Cristo e as verdades cristãs, uma vez que você já tinha publicamente assumido o compromisso
Então, uma vez que você faz isso, então não tinha mais retorno. Mas por quê? O próprio autor diz assim, você estaria crucificando de novo o Filho de Deus, né? Era como se Jesus tivesse que morrer outra vez. Em outras palavras, Nathan, o que o texto está dizendo é o seguinte, a morte de Cristo abriu a possibilidade de você se arrepender, crer e permanecer uma vez. Se você virou as costas para isso, tendo consciência plena de todas estas coisas, já não resta mais propiciação pelos pecados. Cristo teria que morrer de novo, teria que se expor outra vez à vergonha e ignomínia. É isso que o nosso autor está dizendo. Então, respondendo à pergunta aqui do nosso ouvinte, o texto não está entrando na questão se a pessoa é salva ou não. Está dizendo que membros de igreja, pessoas que professaram a Cristo Jesus, que assumiram publicamente a posição a favor de Cristo Jesus e depois, conscientemente, voluntariamente, sabendo o que estão fazendo, elas deliberadamente negam a Jesus, negam que ele é o Filho de Deus e voltam atrás. Isso é o pecado de apostasia, que é a mesma blasfêmia contra o Espírito Santo e que é o mesmo pecado para a morte que João fala lá em 1 de João 5, que diz que não tem perdão. E passam a pregar exatamente o contrário. Exatamente, né? O contrário do que pregavam antes. Às vezes que ele é o Filho de Deus, começam a considerá-lo como os fariseus. Um falso profeta possesso por Satanás, isso, não é isso? Não é isso que os fariseus disseram, e essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, pode acontecer que um crente verdadeiro, ele tropece, ele conte uma mentira, ele cometa um adultério, infelizmente, um ato de desonestidade, mas se ele é crente verdadeiro, Nathan, ele vai se arrepender, o Espírito Santo vai trazê-lo de volta, ele não se encaixa nessa categoria. Ele não vai dizer que Jesus não é nada uma coisa qualquer, ele sabe que pecou contra ele. Ele não vai apostatar da fé. Não é? Então, quem faz isso conscientemente, como os fariseus fizeram, então realmente não tem perdão para eles, como Jesus Cristo disse. Não tem perdão nem nesse mundo, nem no vindouro. Certíssimo. Tá bom. Ficou claro aí para nós, para o Leomar da Cruz e para os demais ouvintes, acerca dessa questão que foi levantada no programa de hoje. Que bom, uma boa pergunta e uma boa resposta em poucas palavras. Isso aí. Chegamos então ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Agora agradecendo aqui a Manuela Barros, de Paulo Afonso, na Bahia. Já morei lá. Já, quando era criança. Você já morou? Já viajei muito. Morei lá em Paulo Afonso. Meu pai trabalhava na Companhia da Eletricidade do Rio, na hidroelétrica do São Francisco. Pois é. Então o senhor tomou banho no São Francisco? Não? Com certeza, quando era menino. Ela tinha algumas dúvidas sobre a igreja. Acho que já respondemos em algum programa desses. Leomar da Cruz de Paraupebas. Também acho que eu falei de Paraupebas. É ele. É ele. É o Leomar aqui, né? É ele, sim. Desculpe, eu estou anotando alguns ouvintes e acabei que estou dando aqui a sua resposta para o Leomar da Cruz, que tem dúvidas sobre essa questão do crente que tinha, né? Tinha, né, na verdade, sobre isso. Obrigado, Leomar. Obrigado mesmo. Boa. A gente vai anotando aqui no papelzinho, ó, e às vezes a gente tem muitos ouvintes, muita coisa boa. Pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. É sempre um prazer estar com você através desses meios que Deus, na sua sabedoria, permitiu. Um grande abraço. Fica na paz. Até o próximo programa, se Deus quiser. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Aclamai a Deus toda a terra, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, teus inimigos se rendem. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Bendizei, ó povo. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário.